É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Eu demorei, eu não tava lembrando o tema. Daí agora... Completamente doida. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, festivais brasileiros que já não existem mais. A gente vai relembrar a pauta nostálgica, que do jeitinho que vocês gostam, a gente vai relembrar alguns dos festivais brasileiros que foram muito icônicos, muito importantes, trouxeram muitos artistas incríveis para o Brasil, mas que há muito já não existem. A gente vai falar de Planeta Terra Festival, Hollywood Rock, Claro que é Rock, Team Festival. Você lembra desses festivais? Mas antes... Que eu não lembrava. Então você vê. Mas antes, o que, minha amiga Isadora Almeida, mano? Mas antes, Kleber Fati, a gente convida... Eu amo o Kleber Fati. A gente convida os nossos ouvintes a seguirem a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Temos o nosso site, vamos falar sobre música.com.br, fica tudo compiladinho lá pra vocês, moçada. Eu vou convidar também para vocês ouvirem os nossos episódios extras, que a gente fala aqui sempre. Que a gente trabalha aqui uns condenados. Trabalhadeira, esse aqui que você tá ouvindo no lançamento quinta-feira, volta 2 casas ali, vai pra segunda-feira que sai um episódio novo do Clássicos, pode ser um por trás do disco. Mas quem é madrinho, assinante do nosso podcast, lá no padrim.com.br/podcast VFSM, já recebeu com muita antecedência esses episódios. Kleber, conta pro pessoal quem que tá aqui na nossa gaiolinha, aqui nas nossas jaulinhas. Olha, hoje aqui estão Pedro Carvalho, Tuane Malman, Jefferson Kozenieski, Maria Lua e Fabrício Neri, e todos eles tiveram acesso a uma história secretíssima de um ex do Renan Guerra que quis fazer Que coisas mentira! com Foi ele. seu. Eu vou chamar o Chico Feliz pra fazer uma reportagem sobre você, pra acabar com você. Então, Se você liga, hein? apoia, Se você liga. descobre de fofocas e coisas que não entram no programa, que o Nick passa a faca. A partir de 5 reaisinhos você pode participar dessa palhaçada aqui que a gente grava aqui no Zoom. E também pode participar do nosso grupo fechado lá no Telegram. Vários babados e conversas, é isso. Boa. Vamos falar sobre música, gente? Bora! Em tempos de reabertura pós-pandêmico, diferentes festivais brasileiros e internacionais começaram a surgir por todo o Brasil. A gente gravou um programa, algumas edições, falando sobre esse mundo dos festivais brasileiros, mas tem muita coisa nova chegando. Tem o Primavera Sound, tem o Purá, tem o Mita, mas a pergunta que fica: quantos desses festivais novos vão sobreviver com o tempo? Olha. E aí a gente começou a relembrar de quantos festivais incríveis que a gente foi, que a gente achou, nossa, melhor festival da minha vida, mas que já não existem mais. Meus amigos, vocês têm saudades desses festivais? Vocês têm boas recordações desses eventos da música brasileira? Nossa senhora, eu já desesperada já quero falar. Primeiro, um grande agradecimento ao Maurício Assis, Amêndola Assis, que é o nosso querido editor do Monkey Buzz, que deu esse shout-out aqui pra nós, né? De falar, galera, faz um episódio aí falando dos festivais que já não existem mais. Mal, um beijo, hein? Estamos aqui usando. Eu também. Estamos aqui usando. Pesquisando pra ela. Muito bom. Renan maravilhoso, brilhou demais no nosso grupo no WhatsApp. Enfim, gente, eu sou muito emocionada com esse tópico, porque assim, Team Festival me criou, é minha base, sabe assim? Tudo que eu faço é por causa do Team Festival, me inspirou de verdade muito. Lineups incríveis, entendi o que era curadoria, conceitinho, tudo mesmo, assim, gente. Mas vamos falar um pouco mais desses babados. Mas o que mais eu sinto falta realmente é do menino Team Festival. Eu não tenho nenhuma memória, né, gente? Eu era uma garota do interior, então eu não fui nesses festivais. Eu conheci eles apenas pela mídia. Até porque eu sou muito jovenzinha pra ter idade. Logo completarei 15 anos. Não tinha idade. A própria Samara do podcast. Eu vi agora pela internet mesmo. Esse bigode, Renan. Eu vi agora pela internet mesmo, que eu pesquisei, assim, que eu não sabia. Eu não conhecia esses festivais. Bom, pra mim, um em especial de 2010 me fez começar a querer escrever sobre música, então eu estou aqui por causa dele. Mas antes disso eu não fui em muitos, não.
Eu só fui, tipo, em festa de cidade, assim, que tinha um festival de sertanejo, coisa do tipo. Olha só. Porque era o que tinha perto de casa, também era do interior, essas paradas não chegava na minha roça, não. Pensei que você tinha se interessado por música quando o Chorão do Charlie Brown bateu no skate que em você, não foi por isso? Meu Deus do céu. Ai, hoje a gente tá naquele nível, né? Hoje ser que vai. Hoje vai. Ai, eu amo festival, gente. É a única época... Festivalzeira, rolezeira. Eu não vou a shows, eu dificilmente vou a shows. Tenho maior preguiça, adoro shows. Mesmo. É mesmo. Eu adoro shows, mas eu tenho muito preguiça do rolê de... Ai, tem que esperar, daí tem que sair, aí tem que pegar metrô, tem que pegar Uber, um monte de coisa. Mas festival eu amo, porque é um dia que eu me disponho a sair de casa, curtir, encher a cara, reencontrar os amigos. Então, amo. Sou eterna viuvinha do Planeta Terra Festival e do Team Festival. Momentos maravilhosos, boas recordações. Eu acho que é isso que a gente vai lembrar um pouco hoje, mas para começar, a gente vai voltar muito no tempo para falar de festivais que a gente não era nem nascido aqui. E a gente pode começar pelo mais tradicional deles, que é o Hollywood Rock. É a primeira. Eu acho que aqui já abre um precedente muito curioso, que são festivais de música brasileiro patrocinados por marcas de cigarro. Sim. Então, o Hollywood não era porque era um festival voltado para a música de Hollywood, mas batizado por conta do cigarro Hollywood, que era muito consumido no Brasil. Não Ainda fumem, existe crianças. Hollywood? Não Existe. Existe? Existe, a minha mãe fumo verde. Mentolado. Mentolado! Nossa, não fumem, galera, não fumem. E a primeira edição aconteceu em 1975 no estádio do General Severiano, e ela foi organizada pelo Nelson Motta, e ela constituía uma série de shows espalhados durante 4 finais de semana. Cada final de semana recebeu uma média de 10 mil pessoas circulando pelo evento, e envolveu nomes muito icônicos da música brasileira e novos nomes também. Teve gente como Celi Campelo, Erasmo Carlos, Raul Seixas, o grupo O Peso e a Vímana, que era a antiga banda do Lobão e do Lulu Santos, e tinha mais alguém também. O aí. Hit. O Hit, exatamente. Uns prog muito louco. Exato. Também teve show da Rita Lee, os Tutti Frutti, os Mutantes, então assim, foi muito icônico para a época, tanto que rendeu um documentário e um festival lançado no mesmo ano. Mas lembrando, em 1975, a gente estava no período militar ainda, essa consolidação do Brasil como mercado de shows era uma coisa que ainda não existia, e o festival Hollywood Rock ele volta propriamente em 1988, e aí ele segue nos anos de 1990, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996. O ano de 1991, eles não produziram o festival por causa das políticas econômicas do Collor, que, como a gente sabe, destruíram a economia brasileira e praticamente toda a cultura. E aí tava tão caro que nem dava pra investir num show internacional, né? O dólar tava altíssimo. Foi tipo plano verão na época, não foi? Não sei qual plano era, amigos. Foi o inverno, porque congelou a nossa economia. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. E aí é bem curioso que ele já traz essa proposta de ser um festival de rock mesmo. A gente teve o Rock in Rio em 1985, a primeira edição, o que meio que abre para esses mercados de shows internacionais, então vem um monte de artista foda para cá. E o Hollywood Rock, ele vinha meio que como um complemento e quase uma resposta. Ele era um festival meio que rival ao Rock in Rio, porque, se eu não me engano, o Rock in Rio ele era patrocinado por uma marca de cerveja na época, né? E quem são os artistas que passaram pelo Hollywood Rock? Raul Seixas, Tears for Fears, Engenheiros do Hawaii, Lulu Santos, Skid Row, Bon Jovi, Alice in Chains, Nirvana em sua única apresentação no Brasil, que foi extremamente histórico, caótica, porque o Kurt Cobain estava alucicrez de tantas drogas que ele tomou nesse dia. Pó com o João Gordo, né? Sim. Essa lenda. L7, Red Hot Chili Peppers, Extreme, Aerosmith, The Black Crowes, The Rolling Stones, The Cure, White Zombie, Smashing Pumpkins, muita gente. Eu quero ressaltar um que eu acho bem icônico, que é o da Whitney Houston, que ela tem, foi tipo muito icônica a apresentação dela, tem uns vídeos no YouTube da época, assim, o público super entusiasmado curtindo a apresentação.
Então, teve muita coisa mesmo, assim. Teve o Rhythmics, Sepultura, Poison. Foi um festival bem marcado pela essa questão do rock, dessa descoberta do novo rock, do rock dos anos 90. Tanto que vai ter ali, tipo, Patofu, vai ter Raimundos, vai ter Nação Zumbi também passando por um festival. Skank. Foi nesse festival que o Red Hot Chili Peppers entrou de meiazinha? Ou foi no… Acho que é depois. É depois? Eu acho que é depois. Nesse, o que acontece é que o Flea vai tocar com o Nirvana. Ele toca um trompete, um negócio no meio do show, vira o caos. Que foda. Eu lembro que tinha umas coisas assim. Mas eu acho interessante que essa virada do Hollywood Rock no início dos anos 90, quando o festival volta… Desde que ele passa a acontecer oficialmente no final dos anos 80, ele é transmitido pela Globo, né? Mas eu acho muito interessante que no início dos anos 90, ele passa a ser um evento muito importante no calendário da MTV Brasil, assim. Sim. Então a cobertura deles é muito grande, eles têm muito material. Muitas das coisas estão lá nas fitas apodrecendo, que a gente não tem acesso. Mas tem muita coisa que tá no YouTube, é muito legal, assim. Quase todas as bandas foram nos estúdios da MTV, tem entrevistas. Tipo, a cobertura da passagem do El Sev pelo Brasil é tipo assim… maravilhoso, as meninas aparecem em tudo que é coisa da MTV, elas estavam, tem elas se divertindo, eles passeando com elas pela cidade, então tinha muita coisa legal assim nessa fase, e eu acho que essa apresentação do Nirvana assim é muito muito icônica mesmo de um momento específico, assim, do tipo de consumo de música. Sim. Porque nessa pesquisa pro episódio eu tava assistindo uns vídeos e tem, tipo, matéria do Jornal Nacional com Cid Moreira apresentando o festival e um monte de menina esperando o Nirvana no aeroporto, gritando Nirvana, Nirvana. É, tipo, muito legal. O som do quarto Hollywood Rock sacode o estádio do Morumbi, em São Paulo. Até domingo, 5 conjuntos brasileiros e 6 estrangeiros vão se apresentar. Mas a agitação dos fãs começou muito antes, com o desembarque das bandas. Tensão, expectativa, delírio. Para um fã de verdade, a emoção de ver seu ídolo de perto compensa qualquer sacrifício. E é muito interessante, porque era outro consumo, né? A gente vai falar depois de outros festivais aqui, que eles têm um outro tipo de público, eu acho. E o Hollywood Rock era muito jovem. Tanto que nessas entrevistas, tem umas entrevistas da MTV que mostra o pessoal que eles meio que entrevistam o público perguntando se gostou, se não gostou, e são as pessoas muito jovens. Tanto que eles adoram, tem um momento que eles perguntam qual foi o pior show e várias pessoas falam o dos Engenheiros do Havaí. e os engenheiros respondem, eles ficam um pouco bravos, parece que o público não gostou. E aí só vale falar que em 1996, pela Lei Ordinária número 9.294, foi proibido a propaganda de produtos fumígeros. Uau. Em eventos culturais. Então, meio que a partir de 96, todos os festivais com marcas Souza Cruz morreram, né? Então, assim… Não, então, eles não podiam fazer a propaganda. Exato. E aí eles decidiram não investir porque não valia a pena, porque não ia ter inserção na TV. Exato. Mas até o início dos anos 2000, que é o que a gente vai falar do próximo festival, Exatamente. Eles podiam patrocinar ainda. Isso durou mais um tempo. Mas eu acho que aqui pra eles, pro Hollywood, não era mais interessante, porque não ia ter essa inserção no final da divulgação, né? Dizendo fulano de tal. E por que a gente está falando isso? Porque o segundo festival aqui da nossa lista também é um evento que teve esse suporte de uma marca de cigarro. Estamos falando do Free Jazz Festival. Tudo! E se você está pensando em Free Jazz como aquela variação do gênero jazz, você está redondamente enganado, porque o Free é uma marca de cigarro também, uma das mais consumidas na época, e ela era patrocinadora desse festival, que tinha uma abordagem um pouco mais voltada ao jazz, de fato, nos seus primeiros anos ali, dessa redescoberta da world music, desses cruzamentos de ritmos ali, mas que ao longo dos anos ele foi se transformando e foi tendo uma cara muito mais hipster, indie, alternativa, descolada, e que dialogava muito com os grandes novos lançamentos do mundo da música.
Então, Exato. eu tava assistindo nesses vídeos todos que tem no nosso mar aberto chamado YouTube. E aí tem uma entrevista com uma das curadoras dos anos 90. E eles explicam que o festival tinha esse caráter de ter um lado que era de jazz. Tanto que todos os anos sempre vai ter. Sim. Alguns dos nomes mais importantes do jazz realmente passaram pelo festival. Só que eles tinham uma política de ser um festival que apresentava coisas novas para as pessoas. Isso E eu é acho tão que legal. isso é muito Isso legal, é porque lindo, não existe cara. mais, assim. E eles realmente apresentaram algumas das coisas mais fodas que estavam surgindo naquele momento. Sim. E isso sempre foi uma marca deles até o último ano, assim. Eu acho que tem uma Sim. coisa muito interessante também nisso, que a gente está falando de uma época de consumo de música diferente. Então, assim, muitos dos artistas que vinham para cá, às vezes não tinha CD deles circulando por aqui, eram Não. coisas Sim. muito alternativas, muito Pra indies. apresentar Então, mesmo pro vinham esses público, artistas e aí, por conta disso, movimentava a indústria para a indústria oferecer esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Então, acho muito curioso esse cruzamento entre Sim. o consumo e as plataformas de shows, né? Cara, é muito legal. Tipo, o meu pai, ele era frequentador do Free Jazz. E tem um ano aqui que eu tava dando uma olhada, porque eu lembro que uma vez eu tava conversando com ele não lembrava exatamente o ano, mas ele falou: não, um dos anos que eu fui que me marcou muito foi um ano que teve César Camargo Mariano, que teve o Egberto Gismonti, que teve o Wynton Marsalis. Então, assim, tipo, meu pai é um cara que consumia jazz mais clássico, esse tipo de música clássica. E se você pega esses primeiros anos, essa edição que ele tem mais na memória é a segunda edição. É bem, tipo, truzona. Então, se você vai subindo, né, os outros anos, a partir ali da década de 90, 91, 92, começa a ter um ou outro nome. Aí, a partir de 95 mesmo, que daí começa a chegar… Vamos relembrar aqui alguns dos nomes que passaram. Exato. Eu morro toda vez que eu vejo esse line-up, Eu porque também. são umas coisas assim… Não, muito- É muito surreal. todos. Todos os anos são Todos surreais. os anos é completamente surreal. Eu acho até louco, assim, quando às vezes vem um desses artistas novos, um desses artistas vem recentemente pro Brasil, eu falo, nossa, primeira vez que tá vindo, daí você fala, não, eles já vieram Não, já no tocou Free no Jazz Free lá Jazz, atrás. Então, quem passou pelo Free Jazz? Aphex Twin, Belen Sebastian, Fatboy Slim, Indies. Sigur Rós, Moacir Santos, Cordel do Fogo Encantado, Macy Gray, Nick D'Angelo passou pelo Free Sim. Jazz. E foi em 2005, Sim, foi em 2000, quando ele aliás. lançou, foi em 2000. João É. Donato, Manu Chao, Sonic Youth, Cake, Moloco, meu amigo Renan Guerra, que é A Rosie Murphy apaixonado, veio e tem umas matérias super machistas Gente, sobre ela na chega. época, é babado. Sean Lennon, Madesky Martin Wood, que é um trio de jazz bem legal, o Hermeto Pascoal, Dave Matthews Band, Kraftwerk, Massive Attack, Mavis Staples, Elvis Costello, Erykah Badu no comecinho da carreira. Sim, Ela tinha acabado sim. de lançar o primeiro disco. Jamiroquai, que virou um nome que voltou algumas vezes também. Nene Cherry no A auge. maior. Pharoah Sanders, Bjork no auge Esse do tem post. completo no YouTube, gente. Tem. Procurem, é Ó. lindo. Herbie Hancock, Michelle Negdocello, que é a cantora que eu indiquei no episódio dos discos pra se orgulhar. E você pensa, muitos anos atrás ela veio Já pro Brasil, veio. fica muito- All Não, ele Green, compla- B.B. Gente, é King, Zac Stevie Hayes. Wonder, James Brown e Kennedy. Então, assim, era um festival Nina extremamente plural. Assim, Sonic Youth. é muito Muita gente louco, foda. muito louco. É, muito... tem um vídeo que é de 97. E é muito interessante, porque uma das pessoas que tá no palco deles, que é esse palco pra coisas novas pra você descobrir, era a Diana Krall, que depois vai virar, tipo assim, gigantesca no Brasil. Porque ela tem um contato muito grande com a música brasileira. Ela até fala, tem vontade de cantar em português, umas coisas assim. E depois ela ia fazer, e ela ia voltar pro Brasil, ia virar… Tipo, a Alanis Morissette tá aqui toda semana. Mas era, tipo, super nova e era uma aposta do festival. E eu acho muito interessante, porque basicamente quase todas as coisas que eles apostaram Deu realmente certo. são coisas muito gigantescas hoje em dia. E coisas que a gente fica, ai, por que não veio pro Brasil? E daí, tipo, veio. E a gente só não viu que a gente era… Criança, nenê. Tem o Kraftwerk, que vem em 98. E tem uma entrevista péssima Nossa, que o Renan maravilhosa. passou hoje pra Você- gente. é no maravilhosa. grupo. Puta Eu ri merda. tanto. Florian Schneider, pau no cu do caralho. A mulher mó perguntando, assim, mó bonitinha. Tipo, Ele era um ele, tipo, robozinho. verdade. Fiz sim. Indiri. Aí, bota um trecho aí, Nick, também. Minutos antes de começar o show mais esperado da noite do Kraftwerk, Florian Schneider está aqui no computador
dando uma viajada na internet com uma Cybergirl. Eu vou perguntar para ele o que a gente pode esperar desse show de hoje à noite. What we can expect about your concert tonight? Wir versuchen unser Bestes. We try our best. Eles dizem que vão tentar fazer o melhor deles. Surfando na web com uma Cybergirl. Gente, temos que destacar também a presença do nosso motora da Xalana, Almir Sater, em várias edições. Ele tá verdade. lá, tudo. As coisas, os artistas nacionais também eram muito interessantes. Absurdo. Eles tudo. juntavam umas coisas surreais, assim, tipo, de Almir Sater, a Nana Caymmi, El Nação Zumbi, que o Kleber falou. Dominguinhos, tipo, Pepeu tem de Gomes. tudo. Era muito surreal como eles faziam uma mistura muito aleatória de coisas. Tem um ano que eu acho babado, que é o de 93, que eles fazem um tributo ao Tom Jobim, que tem o Tom Jobim, né? Aí a Gal Costa, o Herbie Hancock, Meu Deus. o Paulo Jobim, Gente, Charlie imagina. Horn. É tipo, você fez, todo mundo tava no palco, e é o mesmo ano que tinha, sei lá, o Pat Metheny. Hermeto Pascoal, o Jacques Morelenbaum, o Ed Mota Ed Surgindo, Mota, tinha o Chuck tudo. Berry nesse ano. Ah, se fuder, gente, era muito surreal. Esse ano tinha Chuck Berry e Little Richard. É tipo assim, Não. era muito surreal o que as pessoas puderam ver nesse festival. Sim. E todas as pessoas que foram falam sempre que a estrutura era muito Maravilhosa. que era Cara, tudo muito organizado, assim. Eu tenho umas lembranças da transmissão desse. Eu também, mas era sabe o muito que é? tarde. A MTV tipo, cobria muito isso. Não, Eles mas não faziam- era depois. Não, na Globo, tipo, A depois Globo do Fantástico. fazia aqueles Best compactos. Of. Isso. Eles fizeram isso. Isso. Eles fazem isso às vezes agora do Lollapalooza Sim. também. Isso. Eles faziam isso tanto do Hollywood Rock, naquele site do Tá. Memória Globo, tem os anos que a Globo fez isso. Alguns ela não fez, mas na maioria Hollywood ela Rock fez. eu não lembro, mas o Free Jazz eu tenho muito na memória de ser pequenininha e tipo, sei lá, que quando eu não conseguia dormir, daí eu ligava a televisão e tava passando esse negócio que era Acendia um muito cigarro tarde. e assistia. Free Jazz cigarrinho na mão. passava na Globo, tanto que a gente tem a chamada que eles falam essas feras do jazz. E aí o Nick Silva vai isso aí. colocar pra gente essa daí. Essa fera aí, bicho. Free Jazz Festival. Você vai ver o que essas feras do jazz têm de melhor. Free Jazz Festival. Melhores momentos. Nesta segunda, depois de Tela Quente. Um oferecimento Esse festival era exibido também na íntegra pelo Multishow, que fazia uma grande cobertura. E o festival no Multishow, no final dos anos 90, era apresentado pelo Zeca Camargo, que também fazia as coberturas de Cara, eu Hollywood lembro Rock na disso. época da MTV. Então Tudo. o Zeca Camargo está sempre presente. Boa. Sempre. E aí, como o Nick bem pontuou lá atrás, foi proibida a propaganda de cigarros, mas em janeiro de 2013 entrou em vigor uma lei antitabagista que proibia empresas de tabaco patrocinar eventos culturais, ou seja, não poderia mais ter o nome Free Jazz no Free Jazz. E, por consequência, tem início um outro festival, também marcado pelo mesmo direcionamento criativo e estético, que é o nosso querido Teen Festival. E aí, em 2003, vem o Teen Festival, que é o substituto do Free Jazz. Ele tinha a organização da produtora e cineasta Monique Gardenberger. Ele ocorreu entre Gênia! 2003 e 2008. Inicialmente, ele era organizado na Marina da Glória, ali no Rio de Janeiro, mas ele foi se expandindo, então ele teve edições em BH, São Paulo e Curitiba, que foi quando eu fui para ver minha mamãezita Bjork pela primeira vez. E, cara, é incrível. Foi um dos melhores. Eu acho interessante dessa fase dos festivais dos anos 2000, que a gente vai ver, e em alguns deles aqui, é que aconteciam edições em outros lugares que não só São Paulo e Rio. Isso era bem interessante. Em alguns momentos acontecem alguns festivais em Curitiba, em Porto Alegre, vão tendo umas versões que parecia dar a entender que a gente ia ter uma expansão maior desses festivais pelo Brasil, mas depois, por N motivos essencialmente econômicos, a gente nunca conseguiu ter essa expansão tão grande. E hoje em dia, esses festivais internacionais estão muito restritos, quase que essencialmente a São Paulo hoje em dia, né? Sim. Porque nem no Rio Nem tem Rio de muitos Janeiro. deles. Exato, né? exato. A economia tá boa, né? A economia Tirando tá o Rock in ótima. Rio, que já nasceu lá, os outros Sim. quase nunca são lá.
E aí, ó, o comentário do nosso ouvinte madrinho aqui, o Jefferson Kozeneski, ele falou: o Team Festival me apresentou o Arcade Fire numa edição que rolou em Porto Alegre. Eles abriram para os Strokes. O show foi uma fábrica abandonada ao lado do aeroporto. Um puta clima maravilhoso, arrasou. E olha só, além do Arcade Fire e dos Strokes, quem passou por esse festival maravilhoso? Beth Gibbons, do Portishead, Fellini, isso é uma marca do Team Festival, que é resgatar essas bandas brasileiras dos anos 80, que eram alternativas indie. Então, Fellini é uma dessas bandas que volta, K.D. Lang, Lamb Shop, que eu sonho em ver ao vivo, veio pro Brasil, Los Hermanos passou, Peaches, Public Enemy, Super Furry Animals, The Rapture veio pela primeira vez ao Brasil. Sim. The Streets, minha amiga Isadora Almeida. Sim. The White Stripes, que na mesma época faz um show muito icônico no Amazonas, no teatro. É incrível, assim, foi um showzaço. É incrível esse show. Too Many DJs, Brian Wilson, meu vô, pra quem não sabe, ele veio ao Brasil pela primeira vez, foi quando eu o conheci. Cansei de Ser Sexy, Pet Shop Boys, Picassos Falsos, que é outra banda dos anos 80 que voltou. PJ Harvey numa apresentação icônica com um vestido mais justo que não sei Perfeita, o que. Deus. Mami. Que Deus. Era a fase dela. Eu amava essa fase dos vestidinhos dela. Primal Scream, Soul X, The Libertines, The Mars Volta, Nick Silva. E pior que eles vieram, se eu não me engano, em 2004. Foi que no foi auge, logo depois do primeiro disco. disco. Porra. De La Soul, Diplo, Tudo. Dizzy Rascal, Kings of Convenience, Kings of Leon, MIA, que eu sei que a Isadora Almeida viu, Amo. Television, Wilco, Beastie Boys, Daft Punk, num show que muitas pessoas acharam tão bem tocado e tão maravilhoso que acharam que era fake, que era tipo playback. Rolando torto ali. Caetano Veloso na época do C. Eu acho que ele apresenta o C nesse show. Que ele tava com o disco pronto, alguém cancelou. Eu vi essa história esses dias, porque eles estão lançando um livro, né, sobre essa fase do C. E aí conta que eles iam… Alguém cancelou, o Caetano foi fazer o show e eles decidiram testar as músicas novas. Legal. E era tipo um novo Tudo disco, e o público ficou assim… Também teve DJ Shadow, Devendra Banhart, Mombojó, Patti Smith, Thievery Corporation, Yeah Yeah Yes, Anthony and the Johnson, Arctic Monkeys no comecinho ali do segundo disco, se eu não me engano, que foi quando eu vi eles, Bjork, Cat Power, Girl Talk, Hot Chip, The Killers, Kanye West, Lindstrom, produtor norueguês que eu amo, MGMT, Esperanza Spalding, Gogol Bordello, Claxons e The National. Eu nem sabia que o The National tinha vindo nessa época. Veio, dizem que esse show foi babado, Foi que tudo. foi excelente. Gente, maravilhoso. Não, eu lembro como se fosse hoje eu assistindo o show do Libertines na TV, tipo 2003. E aí, cara, já ali aquela coisinha, fãzinha, começando a ouvir os indie tudo, gostando das paradas. Não, 2004. 2004, Libertines 2004. Aí no outro ano, chorei, fiquei doente, gente, tá? Daí minha mãe comprou ingresso, fomos lá. Eu, ela e meu irmão fomos assistir Strokes, Kings of Leon, Arcade Fire, MIA, Mundo Livre S.A., Nossa, participação da Daisy Tigrona lá no AMB. Caralho. Perfeito, tudo pra mim. Eu tinha 13 anos, obrigada mãe e pai por me levarem. Aí, 2006, eu não fui. Eu me arrependo muito, afinal, teve Daft Punk no Tom Brasil, né? Nossa, que surreal isso. Que surreal. Mas assim, o mais surreal é que esse ano teve Beastie Boys, mas o Beastie Boys não veio pra São Paulo. Só foi pra Curitiba e pro Rio. Mas isso Era acontecia de vez em quando. Tinha uns shows que só iam pra algumas cidades Boys, tá específicas, ligado? assim. Gente, tinha umas enfim. separações. É completamente surreal eu isso. amei, gente. Foi o Aí, primeiro show internacional que eu fui. E logo Daí de 2007, cara, né? 2007. Foi… Mamãe Bjork, todo Fui mundo. Foi tudo. Foi carteirinha falsa. Eu lembro que era muito barato. Sempre. É que eu aparentava ter 18 anos. Já tinha 17 anos nessa época. Envelhecida de cigarro já, né? Cala sua boca, bicha velha, rugada, escrota. Eu não vou completar 15 anos. Eu tinha 15, mãe levava. Faz no mínimo Minha mãe 15 levava. anos que você completou 15 anos, safado. Gente, mas eu não sei como é que eu entrava. Eu acho que eu entrava também com a Mas, RG Fácil, eu porque vou era te falar, menor de Helga, 16, não Acho podia que você era entrar. acompanhado do pai, acho que pode. Mas menor de deixa eu te 16, acho que não falar. podia.
Aquela época aí. Mas, gente, ninguém pedia nada. Ninguém Você pedia entrava nada. de boa. Isso é E eu mesmo. não era o único menor, tinha um monte de gente de menor lá, Sim, assim. sim. Então, sei lá, foi maravilhoso. Foi na Pedreira Paulo Leminski, foi um dos últimos shows Tudo, antes de amigo. fechar. Voltou, Bjork, né? voltou agora recentemente para shows internacionais. Vi Arctic Monkeys, The Killers, Hot Chip e Bjork, que atrasou Também, tudo aqui Tudo e lá. Exatamente. A mamãe é brincalhona. Ai, que ódio, juro, que ódio. O interessante do Teen Festival, como a gente falou, que ele era uma mudança, né, do free jazz, e a Monique já trabalhava também no free jazz antes. Sim. E eu acho muito interessante que eles seguem com essa coisa dessa curadoria, que é trazer coisas que são importantes, coisas que são fundamentais, mas também apresentar muita coisa nova, trazer coisas que realmente estavam acontecendo naquele momento, porque a gente tem muito isso. Muitas vezes os programadores no Brasil, e isso é uma coisa que a gente comentou até em alguns outros episódios aqui, especialmente no dos festivais, eles pegam as coisas quando o bonde já passou, assim. O artista vem pro Brasil depois que já aconteceu o grande momento dele. Aí a gente fica vendo o show requentado. E, tipo, nessa fase, não. Era tipo assim, as coisas estavam acontecendo. O dólar tava bom, né? Ah, mas é que também dólar não é só dólar, né, amiga? Também questão de ter pessoas de curadoria boas que olham pro negócio e digam… acreditar, De dizer, isso aqui vai render. Então, tem gente, público. mas é porque tem patrocínio, né? Tim Tinha patrocinava. Patrocinar um babado. Tanto que daí acabou porque o Kanye West gastou todo o dinheiro do festival, quebrou o festival porque trouxe uma orquestra. Então, assim… Tem o lado, né, financeiro e tal. Mas assim, o que eles conseguiam fazer, claro, com o patrocínio, né, de uma gigante da telefonia. E conseguir colocar um The Killers num segundo álbum como headliner é muito foda. Tipo, eu tô dizendo dessa edição em específico que o Kleber tá falando. É muito especial mesmo, assim. Strokes já tava no terceiro álbum e tal, beleza. Mas tiveram anos, assim, que foram coisas muito do zeitgeist do ano, assim, que… Eu lembro que eu fiquei em choque quando eles conseguiram anunciar Arctic Monkeys lançando o segundo álbum. Era o segundo disco. Cara, e eles estavam gigantescos, sendo headliner de Glastonbury, tipo… Mas é engraçado, eu tava especial. vendo as notícias da época, eles eram encarados pela mídia brasileira como o segundo ou terceiro escalão, sabe? Ninguém falava de Arctic Monkeys The Killers, era Bjork. Bjork era só o MTV, grande, é muito louco. Só MTV vendendo. Eu lembro até da propagandinha que tinha a trilha sonora… Aquela… Está chegando mais um Teen Festival. Nossa, é Eu verdade. lembro dessa propaganda. Aí surgiu os negocinhos que parecem um coronavírus. Exatamente, com E aí as ficava aparecendo caixinhas. Kanye West, Bjork. Exatamente. E a trilha é aquela I Can Turn You Loose do Otis Redding, que é… Orixás. Exatamente. Mundo Passava Livre sempre SA. Mas acho que tinha um rolê que na época o indie ainda era bem indie, né? Não existia essa, tipo… Sim. Tipo, era Os bem streamings nichado, não né? estavam aí, né, É. meu amigo? As plataformas de streaming. Que por mais bombado que a banda fosse, ela ainda tava com o preço lá embaixo, assim, tipo, dava pra trazer. Exatamente. Hoje em dia, exatamente. trazer E o um dólar, Arctic E o dólar Monkeys tava super Nossa, o propício. dólar é uns 2,30, 2,40, né? Saudade! É só olhar até quando durou pra vocês verem o que acontece depois na política. Pra você ver. E nessa mesma época, como uma resposta de outra operadora a um grande festival, a Claro também quis lançar o seu festival. Claro que é rock, E caralho, veio queria com muito Claro isso. que é rock, esse que com Nossa, que sem esse foda. que mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar nesse festival, gente. Como não, Amigo, amigo? é muito- Transmitia. na Transmitia, eles investiram. Só teve uma vez, gente. São duas edições. Durou Então, mas a pouco. primeira só teve um show do Placebo, não é? Falaram que foi horrível esse show do Placebo. A primeira acontece em 2004, é um show do Placebo, de fato. E a Que diz que é grande horrível. edição, que é a mais icônica, é de 2005 que teve. Nossa, Cachorro Grande, Nação Zumbi, Sonic Youth, Tudo. The Studios, Good Charlotte, Fantomas, Nine Inch Nails e o Flame Lips na apresentação Nossa, eu queria icônica da muito. bolha, que circulou Eu por queria muito toda a ter internet. Todo mundo fotografou isso, compartilhou. Foi, tipo, muito icônico. Eles investiram pesado em publicidade. Eu lembro que na época eu comprava Rolling Stone. Eu acho que eles fizeram, tipo assim, um guiazinho do Claro que é Rock. Então, tipo, tinha um grande investimento para fazer esse festival dar certo, mas não seguiu para frente. Então, eu não, como eu falei, né? Eu não conhecia esse festival, nunca tinha falar. Eu fui ler sobre as coisas. Eu achei 2 textos. Tem um do Marcelo, no Screenel, e tem outro do Eduardo Viveiros, no Omelete. O do Eduardo, ele cobriu de São Paulo. Ele fala que, tipo,
tinha muita lama, tava tudo muito Sim. bagunçado. Sim, Que as coisas eram tudo meio Foi em estranhas. Paulínia ou não? Não, esse Não, foi foi no Jockey, se eu não me engano. Jockey, Foi no São Paulo. Jockey? É. Isso. E aí o Marcelo fala no do texto dele do Screenel, que você conseguia comprar um ingresso VIP com um cambista. Vamos lá, pra uma pausa. Olha o valor, gente. R$30. Tá escrito na matéria. Era isso. E aí, o do Rio de Janeiro, a versão do Rio de Janeiro não deu certo. Eu acho que isso pode ter ajudado o festival a não ter uma Sim. segunda edição. A do Rio de Janeiro, eles não conseguiram vender a quantidade de ingressos que eles esperavam. E aí, tinha um ofertão do cambista na porta, vendendo 3 ingressos por R$10. Caralho! Jura por Deus? Era isso. Mas isso mesmo, dizem os 2 textos falam que o show do Flaming Lips foi a coisa mais Iconic. surreal, É. que realmente andou com a bolha. Mas o Eduardo fala que ele andou pouco com a bolha. O Eduardo queria até chegar mais perto da bolha. Entendi. A bolha só passou rapidinho. A bolha só deu ali. Mas diz que o som tava ruim de alguns palcos. Diz que o show do Sonic Youth não foi bom. É isso que tá escrito. O Marcelo falou mal do show do Sonic Youth. Uou! O Eduardo falou que o show estava apenas com problemas técnicos que eles não conseguiam organizar. E aí ficava tipo… Você nunca entendia se era uma microfonia Na que eles verdade, queriam ou era ruim. Era o som da banda mesmo, as pessoas É. queriam entender. O Então, mas pessoal parece falou, que eles ficaram tocando aquele Sonic Nurse, enfim, diz que foi um show meio estranho, meio estranho. E aí, mas daí o Eduardo falou que o lembro de som ver do na Sonic TV. Youth tava ruim, porque ele disse que o som do Nine Inch Nails tava bom. E era mais barulhento até do que do Sonic Youth, mas tava bom, entendeu? Entendi. E do Sonic Youth parece que o som do microfone da Pegou King um Gordon não engenheiro tava ruim estranho. ali, o técnico, É que não tava entendendo o que era aquilo. E aí eu acho que foi isso. Mas também dizem que o show do Nine Inch Nails foi um babado. E era um negócio que as pessoas não acreditavam que o Nine Inch Nails podia ser headliner. E aí, tipo, as pessoas falaram, que é isso? Nine Inch Nails headliner. E aí diz que o show foi uma coisa também, quem Ó. viveu, viveu. Tudo. Nossa, acho uma coisa esquisita a escolha de Fantomas, né? Assim, grupo Os dois falaram que o show esquisitaço foi do ruim. Mike Patton. Tipo, pra quê? E aí, nessa mesma época, porém com foco na música eletrônica, nasce outro festival bastante icônico para os fritos. Renan Guerra provavelmente iria se estivesse em São Paulo nessa época, Sim. que é o Skull Beats, que Sim. foi, talvez seja ainda hoje, um dos maiores festivais de música eletrônica do Tudo. Brasil. Ele trouxe muita gente importante, apresentou muita gente, consolidou muitos produtores e DJs brasileiros. E ele tem entre suas escalações LCD Sound System, Prodigy, Justice, Armin van Buuren, Gui Borato, Temporada em 2008, cara, eu ia Tudo! chorar. Caralho, gigantesco! na época do Chromofobia, amo. Sim. eu ia chorar Tudo! tanto. Mastercraft, David Guetta, Miss Kitchen, África Bambata, Jeff Mills, Fernanda Porto, Anderson Noyes, Arrepio. Na moral. DJ Mau Mau, Groove Armada, Gold, Gold, maravilhoso. Gold já tinha vindo no… Gold já tinha vindo no Free Jazz. Grande A gente aposta viu- do hip hop. Do hip hop, a gente viu a matéria falando isso. É verdade. Pati, e ele faz tudo menos hip hop, né, gente? E Diga-se sim. de passagem. Grimeiro, Patife, loucuragem. Patife era Mark, gigantesco nessa época também, de ser um negócio Gigantesco. real. Caleidoscópio do nosso amigo Renan Guerra Basement ama. De Borato. Jacks. Basement Jacks, Fisher Faz Spooner, também. Benny Benassi Benny no auge, Zegon, Zegon. Bonde do Rolê, Simia Mobile Se meu mobile Disco, disco. montagem e digitalismo. Então, Oh, eu acho muito oh. legal porque dá pra ver essa transição da batidona mais house lá no começo, passando por uma coisa mais techno, e aí ele vai para uma coisa mais eletropop, electroclash, que vai combinar ali no Justice, no maximalismo. Então, legal ver esses movimentos da música eletrônica dentro do festival, né? Nossa senhora, que gigantesco! Imagina nós num fest desse, fritando. Ah, Nossa, nossa. eu ia morrer. Ia ser… Não era esse festival que tinha aqui todo de branco? Não era um rolê assim? Hã? Não, isso Não. aí você tá confundindo. Não, é tinha uma- umas festas. umas festas bosta que rola aqui em São Paulo. Não, amigo. Pô, não. mas essas festas vai muita gente. Uma vez, Vai, eu tava caríssimo. no- R$500 eu tava- o ingresso. saindo do metrô, e tinha assim uma multidão de pessoas de branco entrando pra pegar o metrô pra ir nessa festa. Surreal.
E aí a gente chega em outro festival que é muito Ai, queridinho que nosso. emoção. É o meu Emoção. favorito, já digo aqui. Junto. Planeta Terra Festival. Ele foi um Em festival todos. criado pelo Terra Networks entre 2007 e 2013. Das 9 edições realizadas, 7 aconteceram na capital de São Paulo. aqui. Caralho, tudo E isso. teve uma em Bogotá e uma em Buenos Aires. Inicialmente Último ele ano. era realizado no Vila dos Galpões, de São Paulo. Sim. Só que ele teve em sua fase mais icônica hoje, abandonado, Parque Play Center. E para mim consolida a ideia máxima de um festival, que é um Sim. festival de música num parque de diversões com Sim. os brinquedos funcionando. Gente, Sim. isso é genial. A pessoa que falou assim, e se a gente fizesse o festival dentro do Play Center? Cara, eu bato palma, eu acho isso até hoje magnífico. Eu lembro disso, de subir naquele negócio que despenca lá. Deus me livre, que no horror. elevador. É. O elevador não é o mesmo. elevador, era aquele que se sobe em 3 People pessoas Were Killed. e solta o cabo, sabe? Você é louco, moleque. Eu lembro que eu vi o White Lies lá de cima, assim. E aí você Achou que ia solta morrer ouvindo White Lies. Nossa, amigo, a alma sai do corpo por alguns segundos ali. Deus me bicho. livre. Eu lembro como se fosse hoje o Holger tocando cover de Rei, do Pixies, e a galera descendo a montanha-russa, assim, tipo… Sim, eu lembro que eles tocaram também Jonathan da Nova Geração em algum momento ali no final Pode do show crer, também. pode crer. Nossa A Muito primeira senhora, edição cara. que eu fui foi a edição de 2010, foi a edição que teve… Ai, que teve Phoenix. Foi maravilhoso. Teve Eu fui com meu Phoenix, irmão, teve ai, foi Pavement, tudo. Teve Smashing Pumpkins no show Bostíssimo, horroroso. bostíssimo. Mas foi a primeira vez que eu vi Tori Moa. Ele tinha acabado de lançar o primeiro disco. Nossa, verdade. Passion Pit tinha acabado de lançar o Passion primeiro Pit. disco. O Yes I tinha acabado de lançar o segundo álbum. e Foi era o Mika discão. também, não foi? Ai, do Yes Sir eu vi também. Eu lembro Cara, que eu vi. foi tudo muito legal, assim. Foi tudo muito bom, shows muito bons. E acabou com o Girl Talk jogando papel higiênico nas máquinas de papel higiênico de pistola Meu que ele Deus tinha. Nossa, era do muito icônico, céu, né? isso E era no maravilhoso. dia seguinte, eu fui ver Paul McCartney ainda, pra ver como eu era rolezeiro nessa época. Rolezeiríssima, não era senhora. Gente, eu cheguei aí no Vila dos Galpões. Eu fui em todos os Planeta Terra, só não fui na primeira edição. Cara, a Vila dos Galpões é um dos lugares mais legais que eu já vi show na minha vida. Onde Depois que virou é, um shopping. amiga? Amigo, eu não existe mais. não existe mais. Eu não morava em São Paulo, então eu vim pra ir com meu irmão. Eu era menor também, usava o RG da minha prima. Beijo, Maroto. Obrigada. E aí, assim, era um lugar que tinha… É na Moca. Ele fica na Moca. Ah, tá. Eu lembro que eu já fui direto. Tem cara assim, de ser aqueles lugares que eles meio que abandonar. Era tipo um lugar meio abandonado na época que eles Parece fizeram. tipo a Fabriqueta. Eu ia falar gente. que parece a Exatamente, Fabriqueta. exatamente. Parece esses lugares que tem os rolês de música eletrônica. Tinha meio uns azulejos nos lugares, assim, sabe? Cara, o show do Foles, o Ian estava completamente maluco. Ele ficava gritando maconha, maconha, completamente louco. O Spoon foi na época do como é que é aquele Gab? Foi fudido 2007. também. Teve Kaiser Chiefs, teve Block Party, eu Vamos lembro falar que aqui, ó. A primeira edição teve Lily Allen, Divo, Sim. Super Cordas, Data Rock, Tokyo Police Club, Vitalik, Tudo. Nossa, Kaiser tá. Chiefs, Block Party, The Offspring de Jesus and Mary Chain e Vanguard. E aí depois teve Malu Magalhães, The Breeders, Spoon, Foles, Animal Collective, tudo. Ig and the Studios, Sonic Youth de volta ao Brasil, Primal Scream, Massimo Park, Móveis Coloniais de Acaju, Macaco Bong, The Teen Things, Metronomy, Eu vi. Metronomai, NSA, Patrick Wolf, Copacabana Club, The Smashing Pumpkins, Pavement, Phoenix, Mika, Off Montreal, num show alucinante. Uou! Essa Novos época era bom. Paulistas, que era aquele coletivo que Meu lançaram. Nossa senhora. Os jovens nem sabem o que é isso. A Meu vacina Deus, paulistana tinha deixa Thiago enterrado. Petit, Thier, Tulipa Ruiz, Tulipa. assim, juntos. Do Tissuda, eu acho. Acho Exato. que era. Teve Mombojó, Empire of the Sun, Hot Chic, Nossa, foi Fashion um surto Pit, esse show. Desire, Girl Talk, The Strokes, Interpol, foi a primeira vez que eu vi eles e foi Foi maravilhoso. tudo. Foi Broken tudo. Social Scene, maravilhosíssimo, eu nem acredito até hoje que eu vi esse show. White Lies, Criolo, que foi quando ele explodiu ali, Nossa, foi um pode showzaço. crer. Ele tocou no palco principal, inclusive. Gold Já tava Frack, rolando bem. Groove verdade. Armada, Gangnam Dance. Quando Isso é uma você loucura que eles imagina ver trouxeram. essa banda Cara, maluca pra para. cá. Esse ano eles estavam
gigantes. Ousados. Sim, era o ano que eles lançaram aquele disco maravilhoso deles em 2011. A capa preta com bicho esquisito, né? Com um inseto molhado ali. É que o gigante deles era tipo, eles conseguiram tocar num talk show de TV, né? Sim. Sim, Gigante mas no nosso gigante mundo. pra Eles eram malucos. O próprio Off Montreal, eu lembro que na época que eles deram uma entrevista, tanto eles quanto o Broken Social Scene, eles estavam alucinando o fato de eles estarem tocando num palco principal daquele tamanho. Eles nunca tinham tocado em algo parecido disso. Assim, era como se eles fossem grandes estrelas internacionais. Teve também Garotas Suecas, Kings of Leon, Garbage, Suede, Best Coast, Gossip, depois de, 3 vezes que a Betty Dito terminou com a namorada dela. The Drums, Azealia Banks num show de, 30 minutos. Para com… mano, que The saudade Maccabees, desse festival! Little Boots, Blur num show lindíssimo. Lindíssimo. Lana Del Rey, alucinada, falando assim, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tantos fãs assim. Eu lembro que eu fui ver The Roots. Travis, Oterno, Beck e The Roots. Gente, Planeta Terra, foi tudo pra mim. Nossa, eu lembro Perfeito, que nessa edição do Strokes, acho que foi 2011, se eu não me engano. 2011, melhor show deles que eu já vi. Eu foi mesmo. comprei ingresso falso e não consegui entrar. Me fudi. Perdi uma boa grana. Amigo do céu, que horror. Eu tava na última semana naquela, vou, não vou. Aí comprei pela internet, assim. Aí, beleza, foi o motoboyzinho entregar lá em casa. Aí fui, cheguei lá na bilheteria, falso. Nossa. E agora? Dele, para se fuderam. com isso. Eu voltei pra casa e não vi pela internet porque eu já tava puto. Aí Óbvio. Nossa, esse show queria mais, queria ver maravilhoso. nada. É o show que o Júlio tá com a camisa do Brasil, não é? Ele coloca. Não é nesse que ele Tem tava a bandeira, gordaço? Tava tipo chorão, assim? Ele tá bem chubbyzinho. Ele tava de boné, ele tava com o tênis do Restart. É foda, né? Foda. Não, mas nossa, o de 2013, eu acho, ou 2012, que foi o do Maccabees. Nossa, esse foi muito bom. Foi muito bom, que o show do Kings of Leon foi horrível. Nossa, sim, eu me arrependo até hoje. Você pode dizer isso de qualquer vez, né, Isadora? É, pode mesmo. Foi horrível. O show do Kings of Leon é o show mais sem carisma do mundo. E ficam trazendo até hoje essa merda. Eu fico puto. Pra piorar, eu tava nesse show com um ex-amigo e amiga dele. E aí… Ex-amigo. Essa menina era muito fã de Kings of Leon. O show tava horrível e ela ficava gritando assim: eu amo música! E Meu Deus! Cara, Nossa, o show eu amo música. horroroso. Que libertador pra ela, né? Um grande momento. Não, e o pior de tudo é que foi ao mesmo tempo do The Gossip. E eu perdi o show do Gossip, que falam que foi uma das melhores coisas da vida. Exato. Assim. Ali nasceu você sabe que ali que nasceu a Covid, né? Foi a Betty beijando todo mundo na boca. O show do Gossip nessa fase era perfeito, gente. A Betty suada, roçando o sovaco na cara das pessoas. Eu queria ter vivido isso. Eu me arrependo absurdamente. Eu vi meia música e fui ver a bosta do Kings of Leon, que eu já tinha visto 2 vezes. Porque eu tava com uma amiga também que era fã. E aí foi horrível. Foi o pior show do Kings of Leon que eu já vi. E meu irmão ainda, putz, você perdeu. O show do Gossip foi maravilhoso. Tava todo mundo alucinado. Mas eu acho engraçado como o Planeta Terra, ele nasce como esse evento de apresentar coisas novas, mas à medida que ele vai chegando próximo ao seu fechamento, ele vai ficando mais chato, vai ficando mais rock porque velho. daí já tinha… Aí grandes empresas já tinham comprado ele. E aí pode ver que, Travis, na escalação, nunca que o Travis apresenta ele no começo, porque daí eles mataram o Planeta Terra pra ficar só com o Lollapalooza. Sim. É que eu acho que eles arriscam menos também nessa época. Tipo, eles trazem uns nomes mais consolidados, assim, tipo… Então, Maximo Park isso. não era ninguém quando eles vieram. Só que daí o público não era o público do festival. Tanto que tava vazio a última edição. Então, mas foi isso. Foi meio que pra matar o festival. O show do Blur, assim, foi maravilhoso. Porque foi um show maravilhoso. Mas estava com ninguém. Mas, assim… Mas é isso. O Blur nunca ia arrastar gente pra ser um headliner. Eu tava falando sobre isso hoje, coincidência, com um amigo. Que, o Blur… Beleza, Brit, pop e tal, beleza. O Blur, mesmo tocando em rádio no Brasil, nunca foi. Não é grande. Não é grande. Não é o mesmo. Não é o Oasis. Aquele dia as pessoas ficaram falando Blur ou Gorillaz. Daí todo mundo falou, gente, o Gorillaz é muito maior. Se liga, no Brasil é gigante. No Brasil, o Gorillaz é muito maior que… Exatamente. E eles tinham acabado Brasil, de voltar, né? Pop é só… foi aquela aquele disco do sorvetinho? depois do Hyde Park.
Eles fizeram ao vivo lá do Hyde Park, daí lançaram o álbum do sorvete. E aí teve um lance que o grande headliner, no fim das contas, era a Lana Del Rey, tanto que tipo, o grosso do público foi pra ver ela. Mas foi timing e aí, também, assim, né? Ela foi crescendo tocou muito. E aí, assim, ela acabou, o público foi embora. Foi esvaziou. todo mundo embora. E foi nesse festival que eu tive VIP. E aí, eu tive VIP em imprensa. Aí eu tava bebendo caipirinha com o Gianecchini. Tudo! Eu lembro dessa história. Ele veio perguntar pra mim o que eu queria ver. Que ele falou que ele estava querendo ver Lana Del Rey. Ele falou, gosto muito dela. E nesse festival, eu tinha acesso à parte VIP e eu tinha acesso à sala de imprensa. E na sala de imprensa tinha um patrocínio de um energético. Tudo. Eu tomei. Coloca! Juro, eu saí trincado. Juro, parecia que eu tinha cheirado. Capaz de morrer, menino. Kleber tendo que andar em volta do campo de Marte assim, ó. Não exagerem no energético, gente. Não misturem com álcool, minha mensagem. Nossa, Kleber, o iscão, foi tudo. Com energético. O coração. Tacaraca. E aí a gente chega no último evento aqui. Eu fui também. Esse eu tinha raiva, nunca quis ir, odiava a ideia de ter que ir lá pra um barrado do inferno. Ei, Tuzinho, do lado de casa. Music and Arts Festival, que é um acrônimo de Start With You, SWU. E ele foi um festival de música e sustentabilidade realizado no interior de São Paulo. Ele acontece em 2 cidades diferentes. A primeira acontece em 2010 em Itu e a segunda acontece em 2011 em Paulínia. São só 2 vezes? Nossa, nem parecia que tinha milhões. Kanye West faliu o rolê. Também de novo, mano. Segunda vez que ele faz isso com o festival. Puta que Foi que nem ele fez com o estado de São Paulo, né? Quando ele cantou no aniversário. E aí tem um fato curioso que especulava-se uma criação de um Woodstock brasileiro. A ideia é que o SWU fosse um braço do Woodstock aqui, mas acabaram repensando, criaram esse novo nome que... Eu não aguento essa fixação das pessoas com o Woodstock, gente. Ok, temos também, vídeos lindos errado, lá, mas gente, o festival não foi bom, gente. As pessoas tinham tomado ácido, por isso que elas acharam que foi bom. Não, as 2 versões deram errado. Tudo não, deu é errado. que a segunda foi pior ainda, né, gente? A outra nem vou comentar. Mas a primeira já era uma bagunça. Exato. Vamos superar, vocês não usam mais ácido, hoje em dia vocês estão sintéticas. E aí a ideia era criar esse festival onde ele tivesse um impacto menor no meio ambiente, então tinha plantio de árvore depois, tinha todo um conceito por cima. Tinha porra nenhuma, eles só catavam um copinho no final do... Mentira, todo mundo usando bala lá, tudo sintético, nada reciclado. Todo mundo levando saquinho, vocês sabem do que. Mas quem que veio? Veio o Rage Against the Machine, que teve um show muito Foi um show polêmico. fudido Minha amiga perdeu Foi o bom pra tênis. caralho. Porque eles incentivaram que as pessoas furassem a área VIP lá. E aí Furaram barricada. Sim, eles são assim, brincalhões. E aí eu acho que o vocalista tava com a camisa do MST e a Globo acabou Zac não Della Rocha transmitindo. Tava. Então assim, foi isso mega polêmico. Teve shows de uma banda que eu amo muito, que é o Black Drawing Shocks. Eu adorava. Você era era roqueira, tão bom. amiga. era Eu roqueira. também gostava. Adorava. Também. Los Hermanos, Mutantes. Esse show do Los Demais. Hermanos foi péssimo. Péssimo, Foi, né? péssimo. Foi, tipo, Acho que foi uma das primeiras voltas deles. Eu não Não, fui eles esse voltam dia, no eu Just fui a no Fest outro em dia. 2009, depois eles voltam pra esse, assim, foi meio que X, assim, uma volta Eu fui X. ver Regina Spector. No Teve Demars volta de novo, Super Guides, Banda do Coração, Curumim, Malu Magalhães, Cidadão Instigado, The Apples in Stereo, que é uma banda indie incrível, Mastercraft, O Teatro Mágico, Capital Inicial, Gente, olha Regina isso. Spector, Dave Eu Matthews vi. Band, Eu vi Jota também. Quest, Eu vi, cara. Sublime, Você acredita? Joss Vi também. Stone, Ah, o Kings Dave of Matthews Band, Leon, eu vi também. Luísa Maíta, Tulipa Ruiz, Bomba Estéreo, Otto, Lucas Santana, Yola Tengo, Avenged Sevenfold, Queens of the Stone Age, Linkin Park, Cavalera Conspiracy. Teve o do Linkin Park? Foi bom pra caralho. Teve? Eu já não gostava mais, fui. mas foi bom. Não fui, não Pixies, fui. Tiesto, Cansei de Ser Sexy, Marcelo D2, Snoop Dogg, The Black Eyed Peas, Kanye West, Emicida, Matt and Kim, Odd Future, que é o projeto lá que reunia esse Tyler, The Creator e seus amigos esse malucos. de Paulina eu assisti na TV. Avicii, James Murphy do LCD Sound System, que o LCD tinha acabado de acabar. Frank Knuckles, Taiga, Zé Ramalho, Duran Porra, teve Duran, Frank Knuckles, caralho. Lynyrd Skynyrd, Chris Cornell,
Peter Gabriel, Stropical. Você lembra dessa banda aí? Cara, que só gente, tinha que uma música, né? Sim. Que farofa esse Tic lineup Tic foi Tic, farofa. Hole, Stone Temple Pilots, Faith No More, Black Rebel Motorcycle Club, Sonic Youth Boa fazendo demais. o último show da carreira, e inclusive Ela quando conta no você livro. Em abre Paulínia. o primeiro trecho da Garota da biografia, banda. a garota da banda, ela fala sobre isso. Megadeth, Alice in Chains, Crystal Castles e Simple Plans. Muita coisa, né? Era transmitido pelo Multishow, né? E o Crystal Castles não permitiu. E aí foi uma briga, porque eles tinham assinado papel e eles sabiam que ia ser, só que eles estavam completamente chapados. Mas daí sei que eles fizeram uma briga toda e o show não foi transmitido. Alice fazia loucuras, ela se pendurou nas grades do palco. Acharam que ela ia cair porque ela subiu na grade com uma garrafa de Jack Daniels. Foi babado. Gente, pode People crer. are killing show do Crystal Castles. Pode crer. Iconic. Eu lembro que o Modest Mouse não tocou porque não chegou Cancelou. as guitarras Não dele. chegou as guitarras, sim. Não chegou as guitarras, eu a lembro produção muito só disso. informou, na hora. Ninguém nem Sim. falou nada, assim. Sim, porque eles estavam realmente tentando. Eles acharam que ia dar tempo de chegar. Mano, completamente insano. Deu tudo errado, choveu pra caralho. Eu lembro que meus amigos foram. Desabou, foi uma bosta. Mano, fazer em Paulínia, Cara, pra mim, tipo. essa ideia de você fazer um festival no. Mas nem em São Paulo dá 100%. Não rola, sempre gente. tem. Não dá. Não tem estrutura mínima que sustente um festival desse. Não faz o menor sentido fazer esse tipo de coisa. Pra mim, Nossa, eu sem lembro noção. que quando eu fui, você podia optar por comprar… Tipo, alugar umas barraquinhas lá, assim. Tipo, Sim. Pode crer, lugar de verdade. camping, assim. Camping. E aí, quando eu comprei na última semana, então já não tinha mais. E aí eu falei, vou tentar comprar lá, né? Na hora eu chego lá e tento comprar um. E aí não consegui. Tipo, passei o dia de show tentando comprar, não consegui. Você também é tudo errado, né, Nick Silva? Sim. Você não aprende com seus erros. E aí, eu tive que ir embora, voltei pro centro da cidade e tava cogitando dormir na rodoviária, tipo, de Meu costas Deus, com um amigo que eu conheci. Mendigo. Eu ia dormir indigente lá. Mas aí, Ai, me levou em por sorte, passou um cara, que na verdade eu não sei se foi sorte ou sei lá o quê, de moto falando, tem um camping. Daí eu falei, tá bom, vamos lá. Meu E aí Deus. eu fui. E por fim era um Deu camping. certo? Eu já fui em festival que tem que acampar. E vocês sabem que eu sou uma garota da cidade. Deu certo. Isso tem Deu a estrutura. certo, amigo? Deu certo e eu gostei. Teve um dia que choveu, molhou um pouco as minhas coisas. Molhou, mas eu tava bêbado e nem liguei. Mas eu vivi a experiência full, eu me entreguei. Porém, falando nisso, esses dias apareceu pra mim no TikTok um moço que ele foi em quase todas as edições do Glastonbury. E aí ele conta vários vídeos como foi a experiência dele em cada ano. Ai, E me aí manda, amigo. Tem o ano de 97, que é o ano mais Sim. icônico, porque choveu todos os dias. Sim. As barracas são, tipo, afundadas, as pessoas perdem Ai, que coisas. desespero, gente. Isso aí você pensa, não dava gente, pra dormir na barraca. Se é o Glastonbury aconteceu isso, o que dirá, né? Os O que festivais. dirá, Então, pode dar tudo exatamente. errado pra outros lugares também. E agora com os eventos climáticos mais recorrentes, vai acontecer Exato. mais frequência. Comentário aqui do Pedro Carvalho, nosso apoiador, ele falou: gente, Festival de Águas Claras dos anos 70 e 80 também foi bem importante. O documentário barato de Iacanga, de Iacanga, Thiago maravilhoso. Mato. Já Conta a demos história do aqui. festival que, inclusive, foi investigado pela ditadura. Tá disponível na Netflix, verdade. Falamos aqui, Já realmente falamos foi Esse bem aqui. documentário é icônico. ótimo. A apresentação do João Gilberto. Tudo Que não é mais pai da icônica. Bebel, né? Porque ele é filho dele. A apresentação dele é icônica também. Ai, Gente, boa. eu tenho ainda menções honrosas, posso? Pode, vai lá. Rapidinho aqui. Motomix, que teve em São Nossa, Paulo. tinha Eu CD. fui. Eu fui no de Durou 2006. Durou Eu fui o quê? no de Foram quantas 2006. edições? Foram poucas, né? Acho que 3? É, eu não tenho acho que foi certeza bem aqui, amigo. pouquinho. Não consegui achar. Mas eu fui no da edição de 2006, que teve Franz Ferdinand, Art Brut, nossa mamãe Anne, tocando Ai, tudo. perfeitíssima. Eu tinha o CD, foi aí que eu conheci. Eu tinha um CD que veio numa revista e tinha. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, esse é uma menção honrosa. E daí teve um outro ano que teve The Go Team. Acho que foi no Parque esse ano. Foi aberto e daí cancelaram depois. Aí, o que eu mais quis na vida e eu não consegui foi o Nokia Trends. Que Nossa. teve The Bravery, Hot Hot Hit, We Are Scientists. Nossa, isso é Too datado, Many hein? DJs. Caralho.
Gente, é aquele Só festival que bandas que assim… lançaram disco em 2005 e morreram. Exatamente. Era o festival mais zeitgeist da história. Só funcionava naquele ano. Depois e antes não funcionaria. No ano seguinte nunca. já ninguém ia saber quem era. Tem o Não, mas festival isso foi Indie louco. Rock também, que foi o que rolou no Rio, que teve Magic Numbers, Não, eu The fui Mop Rakes, Top. Mop Top, Móveis Eu fui. Coloniais de Acaju, Hurt Mode, Mombojó e Lucas Santana. Teve no Via Funchal, eu fui. Tem um que ainda existe, mas que não existe como antigamente, que era o Meca Festival. No começo, o Meca era verdade. realizado… Verdade. Eu fui na primeira edição, que foi lá nos arredores de Sulista. Porto Alegre, para ver meus maravilhosos do Vampire Weekend. E Verdade. Tidor Cinema Club, inclusive eu peguei baquetas e palhetas. E eu fiz o indigente nessa noite, que eu fui… Olha o rolê. Eu comprei o ingresso sem saber como eu ia, comprei. Eu conheci um menino pelo Leste FM que também ia. Aí eu Podia ser fui… um sequestrador, né? Eu fui para Porto Alegre, a primeira vez que eu voei de avião. Meu Deus. Fui na casa dele e aí Meu a Deus, gente se Kleber. pegou. Então, tipo, paguei, que tinha que pagar pra ficar lá. Aí eu fiquei na casa dele nesses dias. A gente foi pro show. Acabou o show. A gente não tinha ônibus, era só no dia seguinte. Então a gente dormiu na areia da praia. Daí tava muito Meu escondido Deus. pra rodoviária. Então foi um rolê, assim, foi um senhor rolê. Porque hoje em dia é no Inhotim, né? E também é outro rolê pra chegar lá. Mas foi mais pra MPB, agora pra música brasileira. Quando eu mudei pra São Paulo, que foi a vez que eu fui ver o show da Duda Beat na Casa Meca que eles tinham em Pinheiros. Ah, é Eu lembro verdade. que, basicamente, a menina olhou pra minha cara e falou: você quer ir pro Meca no Inhotim? Eu tenho ingresso, se você quiser eu te dou. Eu falei… Como que eu vou pro Inhotim? Minha filha, eu tenho cara de milionária, eu sei que eu tô aqui em Pinheiros, mas eu não sei nem pegar o metrô nessas cidades, aí eu não fui. Mas é isso. Eu cobri o primeiro festival que eu cobri pro Screen Elf foi um festival chamado Secret. E ele teve umas 4, 5 edições. Eu vi o Tops aquele ano, eu vi a Mamundi, o Terno Rei. Eu fui num desses. Ele era tipo assim, eles Era revelavam… na Fabriqueta. Eles revelavam um lugar meio perto da hora, e daí eram uns shows bem indizinhos, Por assim, isso era bem pequeno. Secret, entendeu? Chegou no conceito. Mas foi bem legal. Não, o que mais dói pra mim é o Festival Sonar, que em 2012 teve… Nossa, Foi melhor que eu já nem fui na minha falei vida, assim, melhor, de longe. melhor. Não é esquecer, mas que continua É que esse continua, né? Não existe mais no Não Brasil. tem no Continua Brasil. Não tem no naquelas, né? Brasil. Tem no Brasil, né? Daí tem que ir lá pra Barcelonita. Ele voltou, cara, tipo, em Barceloneta. 2015, 16, sei lá. Mas numa versão Voltou meio… Teve no Show, Espaço né? das Américas, mas foi fodido. Teve John Talabot, teve Chemical Brothers, que foi um dos melhores shows que eu já vi na vida. Foi que eles trouxeram Foi os robôs, muito né? bom. O palco tinha os robôs gigantes no palco do Chemical Brothers. E eu ia destacar que eu tava muito louca com a Stephanie, que já agora é mãe de 2. Beijo, Té. Beijo, GG. As crianças Fred, ouvindo. As Elas crianças ficam ouvindo. ouvem mesmo. Mas eu tava muito louca. Não conheci, já tinha conhecido, mas como eu posso dizer, fiquei muito mais amiga de Cezinha. Um beijo, Cesar V. Lembro que nós rachamos o bico lá. Esse festival foi tudo de bom. Acharam o gente. lagarto do pó também. Credo, que horror! Bebendo muita vodka com energético, hein? É a mesma coisa que eu falei antes. Tem que escolher todas as batalhas, é isso. É isso, gente. Fechamos aqui? Fechamos. Cobrimos esses festivais. A conversa continua. Vai lá no nosso Instagram na edição desse programa e conta pra gente as suas experiências com esses festivais brasileiros que já não existem mais. Se você foi em algum deles, conta como foi, conta a sua experiência. Conta se você teve que se prostituir pra ficar na casa de alguém. Meu Deus, Kleber. Na rua. Vai lá Deus. compartilhar, porque a gente lê na próxima edição deste programa. Certinho, meus amigos? Certíssimo. Vamos para o próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Isadora Maria, o que é este bloco? Este bloco, Renan War, a gente traz lançamentos, coisas novas. Renan War, Ele ficou entendeu? pensando. Entendeu, Kleber? Renan Guerra, não? Tá bom. Entendi. Então tá bom. Só você que Ele pode não fazer piada entendeu, aqui. ele não entendeu. Então Eu tá entendi. bom, né? Seu nome é Guerra, tá. War. Mas demorou, né, amiguinho? Deu pra ver, telinha branca. Enfim, gente, lançamentos, coisinhas boas aqui, tudo de bom que a gente ficou fritando no final de semana, né? Vamos lá, amores, o que a gente ouviu, né? Você quer contar pra gente o que traz essa Eu vou trazer… não ouvi muita coisa não, mas vamos lá.
Jessie Ware, mamizinha, voltando com a sua Shiny Disco maior, Ball tava na pra minha. nós Tava em na- tava novembrão. de todo mundo, né? Todo mundo de salto de acrílico lá no IMB dançando essa. Free Yourself. Adorei. Ela já tinha apresentado essa no Glastonbury. Eu já tinha visto em Gente. 30 stories de gays. Eu li um tweet maravilhoso que era uma pessoa falando assim que Jessie Ware e Beyoncé contribuindo para as pessoas pedirem demissão em 2022 com as músicas dela. É isso, exatamente isso. E gostei de um dos singles da Billie Eilish, a TV. Achei Eu amei legal. as duas. Eu amei. Não, assim, gostei das duas, mas é que eu gostei mais da TV. Ai, tudo. Mas já Perfeito. vamos dar as duas também, então, tá? A The 30th achei bem boa também. É isto. E ela já avisou que está em estúdio, já vai entrar em estúdio para gravar Epa. o próximo álbum. Mais um? Epa! Caralho. Vai sair ano que vem. E aí, essa diquinha fica aqui um pouco no finalzinho aqui, porque saiu dia 4 de julho, mas eu só ouvi agora. Meu menino, Lawyer Connor, voltou com uma música chamada Hate, que é inacreditável de foda. É tipo assim, muito foda. Eu acho que é a música mais foda que ele já lançou. E vocês sabem, quem me acompanha aqui, sabe que eu sou muito fã do meu menininho, Lawyer Connor. E eu tô muito animada. Tomara que seja um novo Vem Aí. Porque o Not Waving But Drowning de 2019 eu gosto, mas eu não gosto tanto que nem o Yesterday's Gone de 2017. Então, tá na hora de lançar álbum novo, meu mozão. Vamos lá. Boa. Menino Nick Silva, quais são suas dicas de hoje? Bom, vamos lá. As duas primeiras vão ser dicas requentadinhas, então Empress Off com o Ih, EP Kleber já Save fica Me, nervoso. que foi bem legal. Acho que o Kleber deu aqui há algum tempo. O Renan deu Cessa, Estrela Cadente, eu ouvi esse fim de semana, achei bem legal. O disco está muito bom. E aí vamos pra dicas de coisas não requentadas. O Will Lopes lançou com o Valfredo em Busca da Simbiose uma música chamada Desejos de um Leão. Feito o meu antes de vocês roubaram tudo. Muito boa essa música. Uma cheirosa. Essa música é uma composição do Will com o César Lacerda. Já tinha uma versão no disco do César, o Nações, Homens e Leões, com o Marcelo Genesi. Mas eu achei muito bonita essa nova versão. Tem a produção do Fernando Richbiter, que já participou aqui algumas vezes. Queridíssimo. 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 O Will Lopes vai lançar o disco de estreia dele, chamado Por Fora Por Dentro, pela Matraca Records. Boa. O Will Lopes é um cantor. Aqueles que querem contribuir de alguma forma. Ele vai tocar em Sorocaba no sábado. Verdade. Pro público de Sorocaba. Minha próxima dica talvez eu vou roubar do Kleber, mas é o Channel 3 com Just Can't Get Enough. Tudo! Esqueci, gente, de falar essa. Tava na minha lista. Boa, vai, amigo. Tora, que é demais. Brabíssima essa música, curti pra caralho. Tudo! E pra ir rapidinho, minha última é o Sanha Orchestra, que voltou com uma música muito foda, chamada Somebody Else's Idea. Eita. Enfim, brabíssimos do jazz, só ouçam que é maravilhoso. Boa. Como vocês já me roubaram, eu vou falar antes do Kleber, né? Senão eu não vou ficar sem nada. Saiu mais uma música do novo disco do Djavan, que vai se chamar D. Ele vai lançar no dia 11 de agosto. É uma parceria dele com o Milton Nascimento, se chama Beleza Destruída. Eles nunca tinham cantado juntos. E aí eu dei play e fiz a cena mais pisciana possível da minha vida. Que eu comecei a chorar pensando que o dia o Milton Nascimento vai morrer. Aí eu fiquei chorando assim. Ele tá muito fraquinho a voz dele. Eu pensei, gente, ele vai morrer um dia. Para, Renan! Eu falei assim, beleza, não pode. Aí eu fiquei assim, emocionado. Mas é muito bonito os dois juntos. Eu vou no show, hein? Comprei ingresso. O Djavan já tinha lançado um outro single desse novo disco chamado No Mundo de Paz. Tem um clipe bem bonito, ele chamou Giovanni Bianco, tudo um babado. Enfim. E além disso, mais um single, que é o da minha mamãe, Julia Jacqueline. Você tá super no aguardo, né? Vem aí esse disco, hein? Eu já tô criando uma expectativa. O Renan já tá me deixando Já é meu acordada. disco do ano e foda-se. A música se chama Love, Try Not to Let Go. Além disso, o disco dela vai sair dia 26 de agosto, se chama Pleasure. E essa faixa veio com um clipe que eu adorei, que é basicamente ela andando na rua, servindo um look de ombreira e abraçando árvores. E aí tem uma legendinha, uma coisa meio Man I Trust, assim, achei super fofo. Tô realmente muito ansioso por esse disco, enfim, é isto. Menino Kleber, o que você nos traz hoje? Vou começar com o singles, a Mariah Carey. Bom, a gente teve um pequeno problema técnico aqui. O som do Kleber já estava ruim a gravação toda, mas agora ele caiu de vez.
E ele não voltará pelo resto do programa, então é isso aí, seguimos só nós três e pedimos perdão pelo vacilo. Fechamos então o nosso segundo bloco, vamos para o terceiro. Você precisa ouvir isso. Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ver isso. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente pode dar dica de qualquer coisa que pode ou não estar relacionado ao mundo da música. O que você traz? Bom, a minha, no caso, está relacionada ao mundo da música. É o canal Som de Peso, do nosso amigo Bruno Ascari, que já participou algumas vezes querido. aqui. Ele lançou essa semana, eu acho, um vídeo bem legal falando sobre o disco de estreia do Arthur Verocai. O Arthur Verocai, né, de 72. Que completou 50 anos esse ano e é maravilhosíssimo, assim. A gente já conversou muitas vezes sobre esse disco aqui no podcast, mas acho que a gente nunca se aprofundou tanto, assim, de ficar 20 minutos conversando só sobre ele. Então, tem algumas curiosidades, algumas coisas que eu acho que valem muito a pena se dedicar um tempinho pra conhecer. E que ouve a gente e ainda não conhece esse disco, por favor, ouça, porque é um dos clássicos absolutos da música brasileira. Acho que a a gente colocou, né, no nosso disco no 150 discos da música brasileira para ouvir. Internacional, né, amigo? E da música porque internacional. Porque tanta gente que a gente ouve hoje que tá conectada com isso. Sim, e aí ele fala sobre o disco em si e um pouco do processo de redescoberta dele, que aconteceu lá pelos anos 2000. Enfim, bem legal esse vídeo e é isso aí. Boa. Vamos lá, Renanzito, o que você traz? Bom, a minha dica é uma coisa que quase todo mundo está falando neste momento, que é a série Pacto Brutal, da HBO Max. Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, é uma série documental. Já saíram 2 episódios. Nesta quinta, que é o dia que o nosso episódio está entrando ao ar, dia 28, saem os outros 3 episódios finais. É uma série bem barra pesada. Pra quem não sabe, a Daniela Pérez é a filha da Glória Pérez, autora de novelas. A Daniela estava atuando numa novela chamada De Corpo e Alma, em 92. E o par romântico dela na novela, o Guilherme de Pádua, assassina ela de uma forma extremamente violenta. Muito, muito violenta. E isso vira uma grande comoção nacional. Tanto que, se você pensar, final de 92 final do ano de 92 é quando o Collor tá renunciando ao cargo de presidente do Brasil. E, tipo assim, nas capas dos jornais, as manchetes eram maiores por causa da Daniela do que a renúncia do presidente. Pra vocês terem a noção do que foi este fuzuê. A série tem direção da Tatiana Issa e do Guto Barra. A Tatiana Issa, ela era atriz e ela virou diretora e produtora agora nos anos 2000. Ela já dirigiu o documentário dos Dizzy Croquettes e ela trabalha em muitas coisas da TV. Ela tem Emmy internacional, essas coisas todas. Então é bem sério enquanto material jornalístico mesmo. Só que é bem pesado, assim. A gente vê a Glória Pérez contando as coisas… assim, de lacerar a gente. As coisas que o Raul Gazola, que era o esposo da Daniela, fala também, assim, é muito impactante. É bem pesado. E vocês vão ver que vão passar muitos atores famosos dando entrevista, porque todos eram meio do círculo social da Daniela. Vai aparecer Maurício Matar. Tem até o Frotinha. Tem até o Alexandre Frota. Fábio Assunção, Cláudia Raia, muita gente vai aparecer. Mas enfim, é muito interessante. Eu tô curioso pra ver os episódios finais. E eu volto a recomendar aqui um podcast que eu já tinha recomendado antes, que é o Crime e Castigo, da Rádio Novelo. Ele discute as nossas noções de justiça e de como que as pessoas deveriam pagar pelos seus crimes e como a gente lida com isso enquanto sociedade. Esse seriado do Pacto Brutal já tá rendendo discussões na internet, assim como o podcast do A Mulher da Casa Abandonada rendeu. Então eu acho importante que todo mundo que vai ver essas coisas ouça o Crime e Castigo, porque é interessante pra gente pensar também como lidar com essas questões que são muito amplas e que nos deixam… que mexem também com o nosso emocional, porque a gente também fica com raiva, a gente quer que essas pessoas paguem de alguma forma e a gente fica tentando entender vingança, justiça, o que a gente espera desses casos. Acho interessante pra gente também lidar com todas as threads que vão surgir em torno desse seriado. É isso, também a dica de hoje. Boa. E você, menina Isadora Maria, qual é a sua?
Gente, eu vou trazer aqui uma série que só tem, por enquanto, 2 episódios. Tá lançando, acho que por semana. Que é a The Rehearsal, que é do HBO Max também, que é do Nathan Fielder, que tem aquele Nathan For You. Não, eu nunca vi, mas todos meus amigos falam que é incrível. Mas essa série, tipo, eu fui sem saber, não tava ligada de nada. E ela é completamente mindfuck, assim, é zoadaça. Você vai ficar… tipo, é insanidade pura. O ser humano ali em seu estado puro da loucura. O que é? O Nathan Fielder, ele é produtor executivo, roteirista e diretor. E protagonista também dessa série. É uma série de comédia, mas é meio que um documentário. A grande questão é até onde o ser humano iria para reduzir ou minimizar todas as incertezas que a vida traz pra gente. Então, é realmente o ensaio, né? Tipo, The Rehearsal, é o ensaio. E cada episódio tem ali uma pessoa que tem algum problema ou alguma coisa que aconteceu na vida dela ou que ela gostaria que acontecesse, mas ela quer ensaiar pra dizer pra outra pessoa o que ela fez ou ensaiar a situação em si. Nossa, e aí tem esse rolê. Cara, e tem toda uma estrutura, tipo, de artistas, né, atores, a produção por trás, e isso ele mostra durante os episódios, assim. Cara, não quero falar mais muito, porque eu acho que é uma parada que você vai meio que mergulhando a cada minuto, assim, você vai entendendo as camadas, porque muitas camadas, muita loucura mesmo. Mas é isso, é a grande parada de… Se a gente pudesse ensaiar, fazer coisas que a gente acha que a gente não conseguiria fazer, ou que são coisas que poderiam acarretar, né, em muitas dificuldades na nossa vida, até onde a gente iria, né? Tipo, se a gente realmente, tendo a possibilidade de ensaiar, a gente ensaiaria pra fazer. Então eu achei, assim, maluquice. E logo deve estar saindo aí o próximo episódio. Tô bem curiosa pra entender pra onde vai. Onde tá Mas rolando? tá na HBO. Com certeza é uma das séries do ano, The Rehearsal ou ensaio, vai ganhar tudo, assim, eu acho. As avaliações no Rotten Tomatoes são altíssimas, tanto da crítica quanto do público para esses 2 primeiros episódios. Então, bem babado aí. E também HBO, né, gente? HBO é sempre HBO. Eles já falavam. A maior. It's not TV, it's HBO. Exatamente. Não me venha de Netflix aqui. É isso. Brincadeira, Netflix é patrocinar. A gente adora. Se quiser patrocinar, vamos lá. Fechamos aqui, vamos ver os comentários da nossa última edição, número 205, que a gente falou como começar a ouvir música latina. Teve participação da Flávia Durante e feats do Marcelo Costa e do Guilherme Araújo. Vamos começar aqui. O _ Rodrigo Berge falou: acredito que essa barreira se dá também devido ao brasileiro colocar esses países vizinhos como menores, como inferiores ao Brasil. Muitos desses países são adjetivados de forma pejorativa, chula, exemplo do Paraguai, Bolívia, Venezuela. Espero não falar besteira, meninos, beijos. Não, eu acho que faz todo sentido. O Brasil a gente tem essa cultura que a gente falou no outro episódio, que é muito americanizada e que tenta enxergar esses países como culturas menores e que não são tão interessantes. E que é uma construção dos Estados Unidos meio que pra todos os países, né? Do mundo inteiro. Tentar nos fazer que a cultura deles é melhor e as outras são ruins, sendo que a deles às vezes é pior. Enfim. Boa. Bom, tem comentário aqui do B. Polacchini, acho que é assim que fala. Os primeiros artistas que me levaram a ouvir música latina foram Jorge Drexler, por causa da trilha de Diários de Motocicleta, e Bomba Estéreo, que um amigo colombiano me apresentou. Babado, hein? Super tudo ver filmes também, né, latinos e a gente descobrir trilha. Eu fui entrando nessa por causa das trilhas do Almodóvar. Garota! O @olho ouvido fala: episódio maravilhoso. Tenho a impressão de que a relação com a música em espanhol era mais forte nas gerações mais antigas e foi se perdendo. Quando o Caetano gravou Fina Estampa, por exemplo, o álbum em que ele grava canções clássicas do repertório hispânico, ele conta que escolheu as músicas que se tocavam no rádio quando ele era mais novo. Também lembro quando eu era criança e ia na casa da minha avó, tinha vários discos de música em espanhol lá, de tango, boleros e artistas como Julio Iglesias. Em algum momento, acredito que na geração dos nossos pais isso se perdeu e a música estrangeira em inglês passou a ser mais consumida no Brasil. Mas espero que agora a gente possa consumir cada vez mais músicas em espanhol. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou no episódio também, da questão da ditadura militar e dessa limpa desses
artistas que cantavam em espanhol. Porque a gente vai ver muitos deles tinham músicas muito politizadas. Tipo Mercedes Sosa, Violeta Parra. A Mercedes Sosa era bem grande no Brasil, ela tinha um público amplo. Tanto que depois ela vem gravar com o Milton, com o Chico e tudo mais. Então, obviamente, eles tentaram fazer isso. Também tem essa dominação dos Estados Unidos, que a gente pensa que anos 60 se ouvia ítalo disco, se ouvia música em francês, e depois se parou, né? Enfim. Super. E aqui, pra fechar, comentário do Watanabe Matheus. Programa mais do que necessário. Me lembra de uma trend que tá rolando no Instagram, de postar um stories com uma música que não seja em inglês ou português. Todos que vi sempre foram músicas italianas e francesas que já tocaram em alguma novela do Maneco. Em espanhol, só as que furaram a bolha, mas nenhuma banda da América do Sul. E de fato, nossos vizinhos consomem muita música brasileira. Tanto que até o Restart lançou um disco em espanhol. Menina, lançou, não me lembro disso babado. Passado com isso, hein? Fechamos aqui então. Siga a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm, no Instagram e no Twitter. E apoie a gente, padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a programas inéditos com muita antecedência. Tem coisa que vai ser só lançada lá no final de agosto. Os nossos padrinhos já têm acesso agora. E é isso, minha gente. Eu sou @Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Lá no Monkey Buzz saiu uma matéria que eu fiz sobre a discografia do Lulu Santos. Boa. Então, quem quiser, vai lá conferir. É isso. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. Um beijo. Bom, já que menino Kleber não está mais aqui para falar, segue ele também lá nas redes sociais, @KleberFac em tudo. E dá uma olhadinha lá no site dele, o musicainstantanea.com.br, que lá você tem todas as novidadezinhas que ele posta. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Até mais, até a próxima, minha gente. Beijo! Tchau! Tchau! Esse podcast foi editado por Nick Silva.